A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Raquel Nascimento, eu sou farmacêutica de formação, gestora por vocação, especialista em assuntos regulatórios e gestão empresarial também, sócia fundadora da empresa SaluX Consultoria, que é uma empresa focada em assuntos regulatórios e gestão empresarial também. Normalmente, a gente não vê uma empresa que trata dos dois ramos. Porém, a gente acredita que empresas que dependem de órgãos fiscalizadores, a base dela é regulatória. Então, ela inicia pela regulação, ainda mais quando o empresário ele pode sofrer sanções, como multas, dependendo de uma fiscalização, que, às vezes, excede até o valor do faturamento mensal ali desse empresário. E aí, a gente faz também treinamentos, além de gestão de time de alta performance, além de gestão empresarial e assuntos regulatórios. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre planejamento estratégico, que é uma das coisas que a gente também fala e atua dentro da SaluX Consultoria. E eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem que aqui é empresário? E aí eu queria saber quantas vezes no ano vocês param para revisitar esse planejamento? Rever rota. Então, vamos falar assim, pensar comigo, o que é de fato o planejamento estratégico, né? Pensa comigo aqui, a gente faz uma viagem, quando a gente decide viajar, a gente não pega o carro e sai sem destino, não é verdade? A gente escolhe o local para onde a gente vai. A gente define qual vai ser o percurso, a gente define também qual é o recurso que nós temos para chegar até ele. Então, o planejamento estratégico é exatamente isso, é a definição do objetivo, para onde você está levando o seu negócio, quais são os percursos que você vai aí seguir, além de quais são os recursos que você tem a seu favor. E, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente precisa lembrar, assim, acho que empreender no Brasil é um ato de coragem, né? Muito grande. Porque a gente abre o CNPJ hoje, amanhã a gente é o comprador, o vendedor, a gente é o financeiro, o marketing, a gente é tudo em uma pessoa só, a gente é multiatleta. E, além disso, no Brasil é muito mais difícil, porque ser empresário no Brasil, gente, é um desafio muito grande, é muita burocracia. É muita burocracia para abrir a empresa e é muito mais burocracia ainda para a gente manter essa empresa aberta. Só no Brasil, são 4.000 normas tributárias vigentes. Eu não entendo muito de tributação, mas tem muita gente aqui que entende e vai saber falar muito melhor sobre isso do que eu. Segundo o Banco Mundial, o empresário ele gasta 1.500 horas média ano só pagando imposto. Fora todas as oscilações que a gente tem aí, políticas, todas as inseguranças jurídicas dentro de um mercado altamente competitivo. Então, ser empresário no Brasil é um ato de insistir, persistir e resistir. Não é fácil. Às vezes, a gente nem tem soluções suficientes para isso. E a falta de planejamento torna isso muito pior. Porque, se a gente não se planeja, a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, assim, o que é que a gente faz? A gente pega o planejamento estratégico, que é o nosso objetivo maior, e a gente destrincha ele em processos, pequenos processos. Porque, gente, não existe a bala de prata, não existe a bala de R$1 milhão, não existe, só se a gente ganhar na loteria. E está bem difícil ganhar na loteria hoje em dia, né? Sempre foi. E os processos eles precisam se comunicar. Por exemplo, se a gente definiu lá, no ano passado, no início do ano, que a gente vai bater um faturamento, aí, crescer na nossa empresa 10% de lucro líquido no final do ano, as áreas elas precisam caminhar no mesmo segmento, na mesma direção. O seu financeiro, quais custos ele vai cortar?
o seu comercial, quantos clientes ele vai trazer a mais, qual vai ser a estratégia, qual é a métrica que você utiliza para acompanhar esse indicador, qual é a constância que você analisa seus dados. E isso faz com que você tenha sucesso dentro do seu planejamento. Né? E não é fácil, é difícil, mas também não é impossível. A falta do planejamento é que faz com que tudo se torne um caos muito maior dentro do cenário que a gente está inserido. E o que a gente vê muito hoje, eu trouxe até alguns dados, né? De acordo com o Sebrae, 21% das empresas elas fecham por falta de planejamento prévio. 50% dos empresários eles não sabem fazer o cálculo de margem de lucro, o que torna muito difícil a gente tomar uma decisão assertiva. Contra dados e fatos, gente, não há argumentos. 21% das empresas elas fecham no primeiro ano e 60% não chega nem no quinto ano. Então, de forma geral, todas as empresas que fecham nos primeiros anos, elas não tiveram um planejamento de negócio assertivo. Elas não tiveram acompanhamento do seu planejamento estratégico, dos seus indicadores. E a chave de tudo isso, às vezes, a gente tem um plano lindo de negócio. Está lindo, está maravilhoso no papel. No papel, ele é incrível. Será que ele é executável? Como que você acompanha isso no dia a dia? Então, a chave é a constância. Já ouviram aquela frase? A constância, ela vence o talento? É verdade, porque você pode ser brilhante em planejar. Se você não consegue executar, direcionar seu time, como que você faz isso acontecer? Não faz, não acontece. Só está ali no papel, vai ser mais do mesmo. E dentro do cenário que a gente está inserido hoje, num mercado onde as mudanças elas acontecem numa velocidade estratosférica, se a gente não tem ali o comprometimento de revisitar o que a gente está fazendo, que não seja diariamente, que não seja semanalmente, mas, pelo menos, no mínimo, mensalmente, para saber se a gente está conseguindo acompanhar ou atingir o objetivo da gente, a gente está fadado ao fracasso. Não tem como manter uma empresa aberta se você não sabe para onde você está indo. Esse é o básico, né? Então, o que eu queria trazer um pouquinho era sobre essa parte do planejamento estratégico, né? Existem várias ferramentas que vão ajudar vocês no dia a dia a planejar. Tem PDCA, tem análise SWOT, tem outras ferramentas, tem a inteligência artificial, que hoje ajuda demais a gente, né? Só que tudo ainda, graças a Deus, depende do homem, né? Porque senão a gente já vai perder muito mais emprego do que a gente já está perdendo espaço para acompanhar, para fazer a gestão desse negócio. Porque nada adianta a gente implantar se a gente não acompanha. É a constância que é a chave, o segredo. E se vocês precisarem de ajuda, contem com a Salo X Consultoria em relação a planejar, executar, desenvolver, certo? E é isso. Muito obrigada. Tenham uma boa tarde.